Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Rocha aqui mais uma vez, para a gente dar sequência no nosso treinamento. E hoje a gente vai começar a migrar cada vez mais da parte teórica para a parte prática. A gente vai falar de uma coisa bem bacana, que eu sei que quem está aí ou já durante o processo ou querendo iniciar o processo de adestramento do seu cão vai conseguir visualizar muita coisa do que a gente vem falando teórica para a prática a partir de agora. E hoje a gente vai falar um pouco de conexão de sinais, leitura de sinais, ou seja, quando eu dou um comando para o meu doguinho, como é que eu vou fazer para que ele associe esse comando com a ação que eu quero que ele execute, como é que isso passa na cabeça dele, como é que eu faço ele assimilar essa conexão entre sinais. E para isso é importante a gente lembrar do seguinte: os cães quando nascem, diferente da gente, o desenvolvimento da capacidade visual deles é muito lento. Tá? Então, eles nascem sem conseguir enxergar absolutamente nada, assim como a gente. Tá? Só que a gente desenvolve bem mais rápido do que eles, proporcionalmente. Tá? E o ser humano tem uma capacidade, melhor dizendo, uma dependência muito grande, tá? da interpretação visual e, obviamente, da auditiva. Que a nossa capacidade de comunicar ela é absurda comparada com a dos cães de forma verbal. Os cães, eles inicialmente, eles desenvolvem, o primeiro sentido que eles desenvolvem de forma muito clara é o tato. Daí, quem assistiu os vídeos anteriores vai lembrar que eles filhotinhos, eles vão tateando, se arrastando dentro da caixinha até chegar à mãe, para poder conseguir, tateando também, encontrar a teta da mãe e se amamentar. E se alimentar, perdão. Então, e depois disso aí eles vão desenvolvendo cada vez mais a parte de expressão corporal. Então, tanto que o cachorro tem algumas dezenas de possibilidades de comunicação, de expressão, somente pelo rosto, pela cara dele, pela face. Então, daí a gente vê assim, o cachorro está de orelha em pé, de orelha baixinha, tem vários, porque são tantas microexpressões, com o tempo a gente vai identificando várias delas nos nossos cães. Nos dos outros, às vezes, a gente não tem essa facilidade tão grande. Mas bem, e ele vai desenvolver inicialmente, e mais naturalmente, a capacidade de se comunicar e de ler, sinais em que ele consegue fazer uma interpretação visual. Já a linguagem falada, se a gente parar para analisar quantos tipos de vocalização um doguinho tem, é muito limitado. Eu acho que a gente não chega a 7. Pensando aqui rapidamente, a gente tem latir, uivar, rosnar, ganir, chorar, talvez. Então, não são muitos. Enquanto a riqueza da nossa comunicação oral, verbal, é absurda. Já seria absurda comparada à imensa maioria dos seres vivos, comparado com a do cão, então nem se fala. É muito limitado. Então acaba aqui. A gente precisa entender que a associação direta entre a execução de um comando e uma palavra que designa esse comando, ela é muito distante para o cão. Estipula-se aí a ciência de que se eu tentar fazer um cão adquirir, associar, linkar sinais unicamente via a oralidade, talvez seja necessário de 7 a 8 mil repetições para que o cão absorva de forma perfeita e ele passe a não errar nunca, interpretar 100% das vezes, interpretar corretamente 100% das vezes que a gente comandar aquilo de forma oral. Então vamos ser legal, vamos ser gente boa com nossos doguinhos, Não faz o menor sentido. Então a gente precisa criar conexões que facilitam essa interpretação. A gente até brincando às vezes entre nós, a gente faz assim, a gente está explicando algo para alguém e aí a gente vê que a pessoa não está entendendo, você faz assim, eu vou desenhar para você. Ou seja, você está facilitando para aquela pessoa utilizando mais um sinal que está ali, mais uma forma de comunicação
que está ali para poder ela conectar ao que você está querendo falar. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer com nossos doguinhos. A gente vai desenhar para ele, tá? Com todo o amor e paciência do mundo, né? Então, vamos ver como é que a gente faz essa associação, esse emparelhamento de sinais, tá? Então, para princípio, é importante que se tenha 2 sinais, né? Pelo menos 2 sinais que você vai encadear ali para poder gerar nele a compreensão. Esses sinais podem ser olfativos, táteis, visuais, sonoros, eles podem ser mistos entre estes, tá? Então, é importante que se eu vou emparelhar, tem que ter mais de um, né? O segundo ponto que é interessante, que é necessário, na verdade, é que nós tenhamos que esse emparelhamento ocorra dentro de um timing, ou seja, de uma janela de tempo correta. Tá? Então eu vou ter uma janela de tempo entre meio segundo e 2 segundos e meio. Tá? Então vamos supor, no último vídeo a gente estava falando um pouco sobre carregar o clicker no cão, né, marcando alguns comportamentos que a gente não precisa ensinar para ele, né, porque ele já faz naturalmente, sentar, ficar de pé e deitar, né, e vamos supor que está ali carregado, está bem marcadinho na cabeça dele aquele comportamento, né, e que você comece a induzi-lo a sentar, né, para que ele vá associando o ato de sentar com um gesto visual. Geralmente a gente faz isso, né, pegando um pouquinho de ração ou um petisco, né, com o cãozinho à frente da gente, a gente coloca na frente do narizinho dele, vai levantando para que ele automaticamente faça esse movimento aqui e sente, né? E toda vez eu posso daí começar a fazer assim, ó, senta, né? E ele vai associar que isso aqui é sentar, né? Mas se do momento que eu faço isso, né, para poder, eu vou dizer o senta em seguida, para poder conectar esse movimento com a comunicação verbal senta, tem que ter entre meio segundo e 2 segundos e meio no máximo, para ficar fácil dele associar. Tá? Então, tem a janela de tempo, que é importantíssima para a gente conectar esses 2 sinais. Um outro ponto necessário é a sequência dos sinais. Tá? Ele já tem, né, um sinal, a gente está querendo emparelhar com o outro, mas ele já absorveu um sinal. Né? Vamos manter esse exemplo aí, tá? Eu já venho treinando com ele, assim, eu faço assim, ele senta, eu faço assim, ele senta, e eu quero associar esse movimento com o comando senta. Né? Então, ele já tem na cabecinha dele muito claro que esse gesto aqui significa o comando para ele sentar. Então, o senta verbal que eu vou emitir para ele tem que vir sempre antes do meu gesto. Ou seja, os sinais novos que eu estou querendo introduzir tem que vir anteriormente ao sinal já absorvido, já condicionado. Tá? Caso contrário, se eu fizer assim primeiro e depois disser senta, como ele já internalizou que isso aqui é senta, quando eu fizer aqui ele executa, já não prestando atenção mais à palavra que eu estou utilizando. Então eu vou lá, olho para ele, tenho com a atenção do cão, eu digo, ó, senta. E ele sentou, eu clico, recompenso, clico, reforço. Tá? Então, o emparelhamento precisa ter 2 sinais, ele precisa acontecer dentro de um timing certo, entre meio e 2 segundos e meio. Tá? Ele precisa ter o sinal mais novo que eu estou introduzindo anterior ao sinal antigo, que ele já tem absorvido, e ele precisa de um número de repetições coerente para o cão absorver aquilo ali. Tá? Em média, tá? Quando eu digo absorver, conectar, emparelhar aquilo ali, é conectar e emparelhar bem, para poder ele estar executando na imensa maioria das vezes. E, lógico, quanto mais repetições você fizer, mais ele vai ter aquilo ali bem fixo. Né? Mas estipula-se que hoje em dia, em torno de 60 a 80 repetições até que o cão consiga emparelhar esses 2 sinais. Tá? Logicamente, se a gente faz, também comentado no vídeo anterior, se a gente faz ali entre 4 e 5 treinos diários de 5 minutos cada um, a gente vai ter chance de treinar essa associação de sinais e a performance desses comandos inúmeras vezes, ao longo do dia, ao longo dos dias, das semanas, dos meses, e esses 60, 80, 100 repetições, que parece um número tanto alto,
mas fica uma coisa super tranquila, né? Se você imaginar que dentro de um mês, né, e o seu cão pode ter conectado vários sinais e começado a executar diversos comandos. Logicamente, quando a gente fala em execução, muitas vezes a gente pensa na execução já perfeita, né? E assim como nós, os cães, eles quando começam a praticar uma habilidade, algum exercício que tem ali proposto para eles, eles inicialmente o fazem de uma forma menos perfeita, e isso vai evoluindo. Vai evoluindo. Você vai treinar que seu cão sente, né? As primeiras vezes pode ser que ele sente ainda de uma forma meio desajeitada, né? A Maia, a cachorrinha da gente mais nova, é muito comum que ela, a gente ri muito, que ela senta muito moleca, assim, ela senta com as pernas abertas, as patas traseiras bem abertas, assim, bumbum bem no chão, é engraçadíssimo, né? E aos poucos ela vai aprender a sentar, né? Também isso é um outro processo que a gente vai tratar mais na frente, que chama-se shaping, ou seja, modelagem. É quando você conseguiu que o cão apresente um determinado comportamento ou execute uma determinada ação, e você vai modelar aquela ação para poder ela entrar mais próximo, ela chegar mais próximo do que você acredita ser a melhor maneira de executar aquilo ali. Tipo, um outro exemplo disso é cães que você ensina eles a deitar e eles deitam, né? Mas deitam assim, de lado, né? De forma um pouco despojada, vamos dizer assim. Tá? E você quer que o cão deite naquela posição lá, assim, bem bonitinha, feito esfinge, sabe? Aqueles cães assim que a gente vê de cinema, assim, o cão deita, posição esfinge, cabeça retinha, as patinhas para frente, o corpo todo alinhado, né? Isso aí é uma modelagem que você vai fazer, que você só vai conseguir fazer se antes de mais nada você conseguir com que seu cão sente toda vez que é comandado, deite toda vez que é comandado. Tá? Então, vamos com calma, tenhamos paciência com nossos cães, não tem pressa, né? Não existe um limite de tempo, um deadline, dizendo assim, ó, você tem que educar seu cão, você tem que treinar seu cão até dia X de 2020, de 2021, não existe isso. Então vamos com calma, cada cão tem seu ritmo, uns são muito rápidos, outros são mais lentos, e uns são muito rápidos para algumas tarefas e outros mais lentos para outras. Tá? Então, sem agonia, sem angústia, lembrando que o momento de treinar é um momento de alegria, é um momento de união, de ligação entre você e seu cão. Não deve ser um momento tenso, não deve ser um momento de cobrança, né? Ele tem que associar o treino com memórias extremamente positivas. E aí ele vai querer treinar cada vez mais, ele vai querer satisfazer cada vez mais a você e a ele próprio. Joia? Espero que tenha ficado clara aí essa coisa da associação dos sinais. A gente vai utilizar muito isso aí. Tá? Você pode fazer tudo que você quiser emparelhando os sinais. Até trocar o nome do cão se você quiser. Né? Eu já vi disso. A gente que chamava o cão por um nome, depois falou assim, poxa, não gosto do nome do meu cão. Eu recebi esse cão, foi doado para mim, ele tinha tal nome, eu não gosto. É possível trocar? O cão não vai ficar chateado, não. Tá? Mas há um trabalho de emparelhamento de sinais, ou seja, o sinal do nome antigo, o sinal do nome novo, para que ele passe a deixar de responder, de atender, a gerar atenção pelo nome antigo e passe a fazê-lo só pelo nome novo. Tá, joia? Então, até o próximo vídeo. Obrigadão.